Boa noite a todos e todas. Vamos dar início a mais uma live. Esperar só a doutora Tatiane entrar. Peço por gentileza que aguardem um pouquinho para a gente dar início. O tema dessa noite é sobre saúde mental, como equilibrar as nossas emoções. Um tema que acaba sendo bem importante, né, em virtude dos tempos que nós estamos vivenciando, diante da pandemia. Quem puder, por gentileza, enviar convite para os seus seguidores. Do lado da caixa de diálogo tem uma setinha, só encaminhar o convite para que possam mais colegas participarem aqui, enviarem suas perguntas e aprenderem as dicas, né? Realmente para a gente poder enfrentar essa pandemia, equilibrando as nossas emoções da melhor maneira. Dar boa noite aqui pro meu amigo Ramon, doutora Nicole, a doutora Tatiane já está aqui, vou aceitar. Boa noite, Tatiane, tudo bem? Olá, boa noite. Consegue me ver? Sim, me ver e ouvir. Por que eu não consigo me ver? Eu estou me vendo bem e estou lhe ouvindo bem também. Uhum. Seja Deixa eu ver se bem-vinda tem. aqui à minha página para a gente bater esse bate-papo sobre esse tema, né, dessa noite, que é sobre saúde mental, né, buscando equilibrar as suas emoções. Então, que realmente aí você possa trazer umas dicas importantes para nós, para que a gente possa realmente passar esse tempo tão difícil da melhor maneira. Boa, funcionando. Ou está travando? Nós tivemos um problema, né, na live anterior, mas eu espero que hoje a Sim. gente consiga trazer o conteúdo necessário. Quando você quiser, eu posso começar. Já posso ou você quer esperar mais alguém entrar? A nossa convidada é a Tatiane Lima, ela é terapeuta holística sistêmica, eu falei certinho. Alô? Ela vai explicar um pouco também o que que é, né, sobre essa temática e vai nos dar as dicas realmente para a gente poder buscar um equilíbrio emocional melhor, né, nesses tempos que nós estamos vivenciando. Desculpa, que eu estou recebendo ligação agora e está interrompendo a live aqui. Mas ao vivo tem essas coisas, né? Tem, Então, pode convida vou para passar a lá. palavra para a Tânia, te agradecer por aceitar o convite, para falar aqui um pouquinho com a gente. Então, te avisar que a maioria dos seguidores aqui são advogados e advogadas. Então, realmente, a gente está passando muita dificuldade, acho que todo mundo, né? Mas a nossa profissão especificamente, porque já é uma profissão que a gente a gente tem a missão de resolver o problema das pessoas. Então, já é uma coisa que a gente acarreta mais para a nossa vida, que já a gente requer um equilíbrio emocional maior, e nesse tempo de pandemia ainda mais, né? Porque a gente também está sofrendo, e a gente tem mais dificuldade para exercer a profissão também, por conta dos órgãos estarem fechados, ou com atendimento com um horário reduzido. Então, todas essas dificuldades que, de forma geral, também as pessoas estão vivenciando, e nós, advogados, de algumas formas mais específicas. E eu sei que vai ser de grande valia e as suas dicas realmente para que os colegas possam se utilizar para poder passar essa fase aí de uma forma mais tranquila. Obrigada mais uma vez aí pelo seu convite, por aceitar o meu convite. Pode começar, né, com a sua fala. Tá certo. Boa noite, gente. Tem aí o mestre Wilton, né? Terapeuta, convidado legal.
nós temos uma posição bem importante na advocacia, né? Tem um advogado que figura como terapeuta também, né? Nos casos de família, principalmente, né? Eu vejo muitos casos onde o advogado figura aí nessa condição. E imagine nessa pandemia, onde os processos pendentes, onde não tem as respostas, né? Imagine o quanto o trabalho de vocês não foi mais terapêutico do que advocatício, eu posso imaginar. Então, o tema hoje é de grande valia para todo mundo, né? Hoje a gente está vivendo uma situação mundial, que é a questão da saúde mental que está abalada. A gente está vivendo a pandemia, o isolamento desde março trouxe um peso muito grande aí nas nossas relações, no nosso trabalho, né? Então, cada um sabendo a sua dificuldade. Né? Então, boa noite, pessoal. Eu sou Tatiane Lima, terapeuta holística sistêmica. O que significa o holismo, né? O holismo é olhar o ser como um todo através dos seus corpos, mental, espiritual, físico e emocional. E o sistêmico é olhar o sistema em que esse indivíduo figura. Família, trabalho, lazer, religião. Então, para simplificar o que significa a terapia holística sistêmica, a gente usa um olhar para o todo, por dentro e por fora. Porque a gente precisa identificar onde está o nó, para justamente conseguir, junto ao cliente, né, transformar a dor dele em recurso. Então, como o tema hoje é saúde mental, a gente vai falar um pouquinho sobre a estruturação da nossa mente, quais são os pilares que sustentam a saúde mental, ou qual o ponto que a saúde mental afeta os pilares, né? Nós temos agentes internos e externos que impactam positiva ou negativamente na saúde mental. Vamos falar um pouquinho da pandemia e vamos entender um pouquinho mais desses nossos níveis emocionais e energéticos para a gente aprender como controlar as nossas emoções, que esse é o ponto principal do nosso encontro hoje. Né? Então, para a gente falar sobre a nossa mente, a gente precisa entender que ela é dividida em 3 grandes partes. A primeira é o nosso instinto, que dependendo da pressão que nós estejamos passando, ela nos direciona para fuga ou para luta. Então, vocês podem pensar aí nesse período de pandemia, o que a mente de vocês trouxe na condição de fugir ou lutar, né? E agora, o que eu faço? Acordo hoje, dia 16 de março, e não posso ir trabalhar porque está tudo fechado, né? Então, como que a mente reagiu? Cada um tem uma forma individual de reagir, mas como que a mente de cada um reagiu, né? Lembrem aí como é que isso aconteceu, não necessariamente no dia 16, mas no período em que vocês se viram mais sob pressão. O que deu vontade de fazer? Fugir ou ir para cima, né? E essa condição, ou eu fujo ou eu ataco, ela gera uma emoção. Qual é a emoção que foi gerada aí em vocês? Muitas pessoas geraram a emoção de raiva, outras pessoas geraram a emoção de medo, outras pessoas, um desespero tomou conta, é quando soma raiva, mais medo, mais dor. Então, a gente fica sem ter controle da nossa terceira parte, que é o nosso raciocínio. Então, a gente para de fato de raciocinar e fica figurando somente através do nosso instinto e da nossa emoção. É isso que impacta negativamente a nossa saúde mental. Por quê? Quais são os principais pilares que sustentam a nossa vida? Relacionamento, relacionamento com família, com família de origem, né? Com onde nós fomos formados, a família que a gente forma, a sociedade, tudo que se diz respeito a relacionamento. O nosso lado profissional, aí a Lídia deu vontade de fugir, né? Ficou com medo de verdade, isso aí. O nosso outro pilar que sustenta profissional. Então, a pandemia trouxe impacto nos nossos relacionamentos, trouxe impacto no pilar profissional. Os advogados que estão aí sabem o quanto isso foi impactante, né? E agora o terceiro pilar, que todo mundo vai concordar comigo, impacto financeiro.
foi histórico o impacto financeiro que a pandemia causou, né? E um outro ponto que é corpo e mente. Em alguns momentos, as pessoas começaram a desequilibrar a condição de alimentação, de consumo de bebida, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Então, se eu tenho um pilar para sustentar a minha vida, minha saúde, entre relacionamento profissional, financeiro e corpo e mente, e vem a pandemia que acaba com esses pilares, desestrutura e desequilibra, vocês imaginem como, não podemos nem chamar mais de saúde mental, né? Como o corpo mental de vocês começou a figurar nessa condição aí. E isso sendo mundial, porém somos indivíduos. Cada um sabe como isso afeta. Quando eu falo que nós somos indivíduos, nós temos internamente alguns agentes. Agentes esses que impactam também na nossa saúde mental, que são as nossas escolhas. Então, consciente ou inconscientemente, a gente escolhe uma forma de reagir, certo? Nós temos os nossos sentimentos, que fazem com que a gente figure dentro das emoções, ou somente do sentir, mas trazemos aí os nossos comportamentos, que é um resultado dessas escolhas mais sentimentos, e isso cria o nosso temperamento. Então, o nosso agente interno é o nosso temperamento, que é o somatório disso tudo. Ele estava... eu estou recebendo uma mensagem aqui que parou. Vocês estão me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo. Tá, né? Acho que foi só o seu, Lídia. Dá uma olhada aí. Tá, vou voltar aqui a falar dos agentes. Eu recebi uma mensagem no privado. Deve ser a sua internet. Se alguém tiver com algum outro problema aí, a Carol tá vendo, né? A doutora Carol tá me ouvindo. Estou lhe ouvindo, tá? E estou lhe vendo, normalmente. Ah, tá. Pode ter sido momentâneo lá da Lídia, né? Janimara tá ouvindo. Ok. Então, gente, os nossos agentes internos, eles são muito nossos, eles são individuais, eles são base familiar, que direcionam o nosso temperamento, certo? E do lado de fora, como se não bastasse, nós temos os agentes externos, que são eventos que acontecem e as ameaças. A gente pode considerar a pandemia um evento e o isolamento uma ameaça, certo? Então, nós temos dois agentes externos impactando diretamente os nossos agentes internos. Imaginam a guerra que está dentro da gente? Vocês conseguem imaginar? Vocês sabem, vocês estão sentindo, né? Mas, de fato, está acontecendo um processo de guerra mesmo, de guerra emocional. A gente chama de sobrecarga emocional, porque nós nunca passamos por tanta pressão assim, né? Então, vamos lembrar um pouquinho de como nós éramos antes da pandemia? Eu vou trazer um exemplo aqui, vou colocar um advogado para figurar no meu exemplo. Vamos lá, temos uma casa onde tem a esposa, o marido, temos uma secretária e temos um cãozinho e um bebezinho. Então temos, antes da pandemia, a secretária fica em casa cuidando do bebê, das atividades domésticas e do animalzinho, ok? O pai do bebê sai com a mãe, vai levar a mãe no trabalho, e o pai vai para o escritório de advocacia, o advogado, ok? Tá lindo. A condução vai lá, pega o bebê e leva para a creche. Maravilha, vida funcionando perfeitamente bem. À noite, volta esse pai do escritório, pega a mãe no trabalho, pega o bebê na creche, volta para casa, dispensa a secretária e eles vão jantar felizes para sempre. Tá? E aí, de repente, em março, chega a pandemia, e o que essa família se depara? Essa família não pode mais ter a secretária, por causa do isolamento. Essa família tem a creche fechada. Essa família tem os processos suspensos. O trabalho da mãe entra em home office. Então, temos todos da família dentro de uma casa, agora sem a secretária. Imaginem a cena.
o advogado tentando construir alguma forma de trabalho, né? Porque em março não se tinha, né, doutora Carolina? Como é que vocês figuravam em março aí? Como é que foi A esse gente desespero? trabalhou home office, né? Home A gente office, né? E aí tem a esposa dele home office também, mas será que essa casa tem espaço para os dois? Será que tem mais de um computador? Ainda tem isso. Será que tem mais de computador? Augusto, o tema é saúde emocional, aprenda a equilibrar suas emoções. Então, a gente tem uma casa que tem um cachorro, que tem um bebê, que tem os afazeres domésticos, que tem 2 pessoas trabalhando em home office, que não sabemos as condições de infraestrutura, de internet. Quem é que vai fazer a comida? Então, imaginem, bebê chorando, cachorro latindo. Hoje nós até falamos, ontem até falamos sobre isso, né? O carro do outro passando. Então, O carro das delícias. o carro das delícias. Então, é muito complicado você conseguir administrar isso. A saúde mental fica debilitada, sim, e impacta diretamente em quê? Naqueles pilares que eu falei. Relações, corpo e mente, financeiro. Muitos advogados tiveram um impacto grande financeiramente, né? Fora essa construção aí. Para a gente entender um pouco o porquê desse boom que acontece dentro da gente, a gente precisa de fato entender quem a gente é, como que a gente figura. Imaginem essa família aí, o pai é advogado, bem falante, né? Na maioria das vezes o advogado é bem falante, bem disponível, né? E a mãe é uma pessoa extremamente calada, quieta, gosta do cantinho dela, né? E o advogado pai, ele não aceita o posicionamento dela de ser calada. E ela, mãe, não aceita o posicionamento do marido advogado por ser muito falante. Você está falando alto demais, está atrapalhando o meu trabalho. Imaginem a confusão que isso dá. Então, eu quero que vocês reflitam aí. As pessoas que são falantes, né? Doutora Carolina, as pessoas que são falantes, que têm um posicionamento assim, eu vou dizer agressivo numa boa palavra, tá? Numa condição de se posicionar. Essas pessoas são chamadas de palco. A gente gosta de palco, né? Nesse caso. E tem pessoas que são caverna, preferem estar bem guardadas, preferem estar numa concentração maior. Coloquem aí pra gente, o que vocês são? São palco ou caverna? Eu acho que eu tenho meus momentos. Porque, Sim. por exemplo, quando eu estou trabalhando, eu estou ali caverna. Porque aí eu também me atrapalha muito. Porque aí, por exemplo, a minha casa moram várias pessoas. Tem meu filho mais velho, tem minha mãe. Então, eu estou peticionando. Eu quero me concentrar naquela petição que eu estou fazendo. E eu sou muito metódica, muito detalhista nas coisas que eu faço. Então, eu estou ali concentrada. E aí, a movimentação da casa realmente atrapalha muito. Agora, naquele momento que eu estou ali para falar, realmente eu gosto de falar e falo alto, mas naquele momento de trabalho, realmente eu fico mais naquele momento ali mais reclusa, né? Legal. Vamos pegar o exemplo da doutora Carolina, dentro de casa. Se ela é uma pessoa palco, mas ela precisa do momento de concentração, como que a família dela vai entender que naquele momento ela precisa de concentração? Se ela é uma pessoa muito palco. Não é? O Augusto está dizendo que na casa dele a família, normalmente, ela não entende que a partir do momento que você está trabalhando no home office, que você está trabalhando, que você está disponível naquele momento. Então, você está dentro de casa, na parte da manhã, trabalhando no computador. Não, mas você não pode dar uma paradinha aí um minutinho para fazer isso? Não, mas se eu estivesse no escritório, eu não ia ter como fazer isso. Então, é a mesma coisa. Finge que eu estou no escritório, mas não adianta. Isso não entra. Não entra na cabeça. Então, a gente tem muitas interrupções e aí a gente já está no nível de estresse. Isso vai acarretando porque a gente tem uma meta de trabalho, né? De que a gente precisa fazer e isso vai tomando tempo, vai atrapalhando e aí só vai somatizando cada vez mais o estresse, né? E o rendimento também. Não entendi. E o rendimento do trabalho também. Isso.
e o rendimento. Porque, assim, aí as pessoas colocaram aí, né, que tem 2 pessoas que são palco, na casa os 2 são palco, né? Doutor Então, Augusto. então, o que acontece? Existe essa cultura predominante de ser palco ou caverna, mas todo mundo tem um pouquinho dos dois, como foi o exemplo da doutora Carolina. E esse pouquinho que a outra parte, às vezes, não respeita. E isso faz gerar um processo de estresse, né, tão grande que a gente acaba explodindo e a gente acaba transformando não só o nosso momento, como o momento de toda a família num grande estresse. Né? Eu atendo em casa também, tenho os ruídos familiares, como mesmo você disse, ninguém respeita. É um desabafo essa live? Acho que é um desabafo, né? Ninguém respeita, né? Porque, de fato, é difícil para eles entenderem que quando nós estamos na frente de um computador, a gente precisa de concentração. Né? Eu estou aqui, estou sorrindo, eu estou no consultório agora. Mas eu estou aqui, estou sorrindo, e alguém entra no ambiente que eu estou, acha que eu estou sorrindo, quer vir conversar. Não, eu estou trabalhando. Aí tem que ficar afastando, né? A pessoa. Então, assim, a gente não sabe se ri ou se chora. Mas, de fato, o que isso acarreta para a gente? Acarreta um desequilíbrio emocional muito grande. Essa condição de ter que manter tudo em ordem, sem conseguir, né? Porque a gente está falando de terceiros, isso impacta muito, muito negativamente na nossa saúde emocional. E aí, gente, o que acarreta de doença emocional quando a gente passa por uma situação dessa? Inclusive, a UERJ, né, em maio de 2020, trouxe uma pesquisa dizendo que casos de estresse, ansiedade e depressão disparam em meio à pandemia. 80% de aumento de depressão é muita coisa. Depressão vai mais para quem? Para quem é caverna. Ansiedade e estresse vai mais para quem? Para quem é palco. Então, mas nada é tão cerrado assim que só ansiedade e estresse para palco. Não, é só para vocês verem que existe uma predominância, mas não necessariamente será essa linha. Então, a gente ficou muito assustado com esse crescimento. A gente sabe também que não foi só a pandemia. A pandemia trouxe à tona as doenças emocionais que já existiam. Só que o dia a dia não deixava a gente perceber o quanto nós sofríamos dessas dores emocionais, né? Dessas doenças emocionais. E a pandemia tirou tudo que a gente tinha de distração para a gente, de fato, olhar para o que precisa ser visto. E Sim. Hoje o meu trabalho, né? A base do meu trabalho depois da pandemia, claro que eu continuo com os meus clientes antigos, mas os novos, todos são relacionados a doenças que emergiram com a pandemia, que é pânico, ansiedade, estresse, depressão, doenças de pele. Vocês sabiam que doenças de pele está totalmente relacionado com estresse? Erupções na pele, herpes, enfim, qualquer doença na pele, né, uma doença psicossomática que a gente chama, é o somatório de estresse. Eu, quando comecei, nesse período de pandemia que a gente estava fazendo um isolamento mais rigoroso, eu saí em média uma vez por semana só de casa para ir ao mercado, ir ao banco resolver alguma coisa, e eu comecei a perceber que toda vez que eu saía, eu começava a passar mal. Eu começava a suar, eu sou uma pessoa que eu quase não transpiro, para eu poder suar, tem que estar muito calor. Eu não tenho capacidade de transpirar. E eu andava na rua, não estava quente e eu estava suando. E Sim. Aí depois, só que assim, eu não me permiti ficar reclusa em casa, não. Continuei saindo, teve a flexibilização, voltei a vir mais para o escritório, atender os clientes com todos os cuidados, mas voltei e fui voltando. Hoje eu não me sinto mais, eu já saio para a rua, não me sinto mais assim. Mas eu tive um período que eu passei essa situação de dar não sei se era ansiedade, o que acontecia, mas eu começava a transpirar na rua com falta de ar. O ponto, acho que, não sei, do medo, a gente está só dentro de casa, de repente sair na rua e você vê muita gente na rua. E eu pensava assim, meu Deus, o que esse pessoal está fazendo na rua? Será que realmente tem algo para fazer como eu tenho? Porque eu só estou aqui realmente porque eu preciso, porque senão eu estaria dentro de casa.
E as pessoas não estão com medo de circular o vírus, porque não é só eu que posso pegar, mas você transmitir o vírus para outras pessoas. E quantas pessoas estão morrendo? E as pessoas, tem gente que parece que não está se situando o que está acontecendo. Né? Então, todos esses questionamentos a gente passa pela cabeça, né? E comigo foi diferente, porque eu precisei vir atender um cliente de emergência aqui no consultório, né? E eu marquei para um horário 5 horas da tarde. Eu não imaginei, não pensei que eu ia sair daqui, já estava escuro, que o comércio já estava fechado. E quando eu saí, eu não me deparei com ninguém na rua, aquela escuridão, sem nenhum carro passando, assim, iniciei uma crise nervosa, que é justamente esse estresse de ansiedade, né? É um suor, é um tremor, é um peito esquentando, é uma falta de ar. Aí, falta de ar, sinônimo de Covid. O que a gente começa a pensar? Ai, tô com falta de ar. Já entra num processo emocional, né? Porque a nossa mente constrói cenários. E lembra que eu falei lá no início que a gente fica tomado pelo instinto e pela emoção. A gente para de raciocinar. Por certos minutos, a gente para e a gente começa a construir cenários de pavor. É isso que o pânico é, a construção de cenários ilusórios e de pavor. E isso está muito relacionado. O aumento está exacerbado, sabe? Então, o que acontece aqui com a gente? Eu vou deixar as perguntas para o final, tá? E eu não estou conseguindo ler, porque eu não consigo interagir. Tem uma que é grande aqui, depois eu leio. Então, a gente tem aí o aumento de pânico, de ansiedade, depressão, estresse, doenças de pele, né? Explosões comportamentais. O que explosões comportamentais geram? Geram desinteligência, né? Vocês, como advogado, devem encontrar vários casos por aí de violência doméstica, enfim, todo tipo. Aumentou absurdamente, não é? Então, aumentou um número... eu não tenho dado aqui, mas eu sei que isso aumentou, porque no meu trabalho aumentou. Imagine na linha de vocês, que está para defender esses casos. Eu tenho bastante colegas que atuam nessa área e parece que aumentou consideravelmente. Imagina. Mas com dados... Se eu não me engano, acho que 50% de aumento. Nossa, olha, 50% é um número... qualquer número de desinteligência já é um absurdo, né? Vamos combinar. Mas aumentar ainda em 50% é algo que requer o dobro de atenção nesses casos aí. E o meu trabalho também é prevenir isso, mas como que faz? Né? Se existe uma explosão, a gente não tem como prevenir isso lá. Outro ponto de aumento, alcoolismo, a compulsão por bebidas. Porque tem um grupo de pessoas que acredita que, bom, não tem mais o que fazer, eu vou beber, né? Só que a gente não entende que a quantidade, ela faz com que os nossos neurônios se apaguem. E a gente vai perdendo capacidade de raciocínio, dependendo da quantidade de bebida que a gente ingere. Então, o nosso corpo é todo relacionado, né, gente? Um outro ponto aí, que vocês vão, talvez, né, se reconhecer, o aumento de compulsão por compras. Compulsão de compras por roupa, por comida, compulsão alimentar, doce. Tudo isso ligado à nossa ansiedade. Então, vocês conseguem... A válvula de escape, né? Os lanchinhos, né? Isso. E já que a gente está em casa no home office, né? Por que não um balde de pipoca do lado, fazendo o trabalho, né? Então, assim, a gente precisa observar que esse comportamento automático, ele está ligado a quê? A uma mente que não está raciocinando. É uma mente que está sendo direcionada pelo instinto e pela emoção. Então, um dos pontos de equilíbrio de emoções é liberar a nossa capacidade de raciocínio. Porque se eu deixar o meu instinto falar mais alto, eu vou comer. Né? O instinto... Tá difícil. É o que está difícil da gente controlar. A gente emburrece, né?
É, mas se a gente controlar pelo menos as nossas emoções, para que a gente evite explosões, para que a gente se posicione. Eu vou ensinar aqui uma técnica para vocês, né? Para a gente aprender a controlar as nossas emoções. Isso já está de bom tamanho. Aí depois a gente trata a compulsão alimentar, né? Mas pelo menos evitar um estrago maior, né? Entre você e o ambiente em que você convive, esse é um dos pontos primordiais. Até porque toda vez que a gente explode, a gente não explode só para fora, a gente explode por dentro também. Então a gente gera uma condição de desespero, a gente gera uma histeria interna. A nossa mente eu sou uma pessoa bem equilibrada, mas ultimamente está bem difícil nesse período. Tem momentos que eu não me reconheço, que está bem difícil. E eu sempre fui uma pessoa bem ponderada, bem equilibrada, mas está bem complicado. Então, eu imagino as pessoas que não eram antes. Tem mais dificuldade do que eu. Você imagina. Então, assim, o ponto principal da nossa live hoje é aprenda a se olhar, perceba se você é palco ou se você é caverna, sendo que esse é um comportamento predominante, a gente tem um pouquinho de cada, e não só olhar para isso, respeitar isso, mas também olhar para o outro, para quem mora com você e respeitar aquele momento deles também. Porque a gente evita, só com esse olhar de palco ou caverna, a gente evita a explosão. Porque imagina, a pessoa é palco. Como o Augusto falou que as duas pessoas são palco total na casa dele, né? Então tá todo mundo falando, rindo, brincando, e de repente alguém precisa se concentrar. Aquele outro segundo que não precisa se concentrar, vai lá rir, alto, falar, e a pessoa fala, só um momento, já falo com você. E se essa pessoa não souber essa diferença, que ela precisa daquele momento, talvez ela não aceite o só um momento, já falo com você. E aí começa uma construção até gerar uma explosão de comportamento que, a partir daí, a gente sabe que vai seguindo um caminho, às vezes, sem volta, às vezes fatal, né? A gente precisa aí entender que esse é um comportamento que todos nós temos, predomina palco, predomina caverna, e eu preciso, então, saber olhar para mim e olhar para o outro, certo? E aí, gente, como é que a gente transforma, como é que a gente equilibra a nossa emoção se eu estou num boom, se eu estou numa explosão? Primeira coisa que a gente precisa saber é, o cenário está aí. A gente tem como mudar esse cenário? Cenário global que eu estou dizendo, né? Infelizmente, não está nas nossas mãos. A gente não tem como mudar. O único cenário que a gente pode mudar é o cenário interno. Então, se eu não posso mudar o que está acontecendo lá fora, eu vou olhar para dentro. E quando eu olho para dentro pela primeira vez, eu enxergo, se eu olhar para mim, né, me despir de tudo, o que eu senti quando chegou a pandemia? Eu senti medo, eu senti tristeza. Só dá licença, eu vou repassar, que ela só está concluindo esses pontos e eu já vou ler suas perguntas para ela, tá bom? Ah, legal, legal. Eu vou responder as perguntas daqui a pouquinho. E aí, o que eu senti no primeiro momento? Medo. Eu tô dando uma linha de sentimentos que acontece com todo mundo, tá? Então, imaginem que nós somos seres elétricos e nós precisamos vibrar em 500 para a gente ter uma saúde interessante, para a gente ter uma vida ativa. Quando eu começo a vibrar no medo, eu já estou vibrando em 100. Então, eu já caí lá de 500 para 100. 500 Hz, é assim que a gente é medido. Quando eu entro no processo de medo, ativo a ansiedade. Da ansiedade, eu começo a ter uma visão assustadora da vida e já caio para tristeza. Aí eu já começo a vibrar em 75. Olha isso, preciso de 500 para sobreviver, né? E aí, quando eu tô nessa tristeza, eu começo a ver a vida de forma trágica. Aí eu entro num processo de apatia. Apatia é uma das piores sensações que a gente pode ter. Por quê? Porque a apatia, aparentemente, nós estamos apáticos do lado de fora. Mas por dentro, a gente está experimentando um desespero emocional.
as vozes, os monstros, os fantasmas criados pela nossa mente estão muito mais altos do que a nossa própria consciência. E com isso, não conseguindo lidar com isso, eu começo a gerar um processo de culpa em mim. E a culpa é muito interessante porque ou eu me sinto culpada ou eu culpo alguém. E eu entro num processo de ofensa. Aí que causa a explosão, a possível explosão emocional. E quando eu explodo, para onde eu vou? Eu vou para vergonha. Porque todo mundo se arrepende, né? De ter feito, de ter cometido um ato insano desse. E eu começo a vibrar em 20. Então, gente, as nossas emoções, elas vão baixando as nossas energias elétricas mesmo. Quando iniciou a pandemia, e está saturado esse assunto até, que a gente precisa ter o nosso estado imunológico alto, está se dizendo que a gente precisa elevar os nossos níveis energéticos, os nossos níveis neuronais, cientificamente falando, tá? E como que a gente faz isso? É fácil dizer que a energia baixa, e como é que eu subo essa energia? Então, sabendo que dentro de nós existem essas energias, que são proporcionadas por esses sentimentos, essas emoções, eu tenho uma coisa, um comportamento que me faz sair instantaneamente dessa condição de dor. Eu tenho o meu raciocínio que vai me dizer, eu não tenho como modificar esse agente externo. Não tenho. Mas eu tenho como modificar essa sensação que está aqui. Então, tem um sentimento que se chama coragem, que todo mundo conhece, e quando eu ativo a coragem em mim, a coragem, ela basta ser uma afirmação de dizer, eu não vou ficar mais na tristeza, eu vou sair desse quadro, eu vou viver. Isso aí já é coragem. E a coragem, ela tem um significado muito grande para a advocacia, né? A gente tem uma frase famosa de um advogado muito famoso, já falecido, mas é uma referência, que é Sobral Pinto. E ele falava o seguinte, que a advocacia não é profissão de covardes. Porque realmente é impossível você exercer a advocacia, você ser um advogado ou uma advogada, se você não for uma pessoa corajosa. Porque a nossa missão é resolver problemas, e às vezes problemas diante do Estado, né? Diante de autoridades. Então, realmente, a gente não pode se curvar, a gente tem que estar sempre com coragem para poder exercer realmente a nossa função em prol da sociedade, né? Porque o advogado, ele representa aquele cidadão comum diante de um Estado. Quando você vai ali na justiça, você vai em um órgão público ali, você tem um gigante que é o Estado e a autoridade pública, e você, como advogado, você requer realmente coragem para você poder exercer ali, garantindo os direitos do seu cliente, que é aquele cidadão comum que você representa. Né? Então, é bem legal fazer esse paralelo. Então, até a questão das nossas emoções, bem legal. Isso. A coragem está presente em tudo, viu? Que interessante a sua contribuição, porque assim, vocês têm a visão da coragem da profissão para fora. Sim. Não é isso? Agora vamos pegar essa coragem e colocar para dentro. Somos nós responsáveis por alterar esse estado energético. Então, eu não preciso... Tem muita gente que confunde, né? Eu preciso que o cenário esteja bom para eu estar feliz. Não. A gente precisa alterar o nosso estado interno. O cenário, muitas das vezes, não vai modificar. Não tem vacina agora, não tem o que ser feito. Ou às vezes pode modificar pela nossa atitude, de repente. Né? Pela nossa atitude. Então, eu tenho coragem para modificar o meu estado de espírito. Então, o que eu vou construir em mim? Vou construir esperança. Eu estou muito positiva na questão da vacina. Eu estou muito positiva na questão da diminuição de casos, mesmo que isso seja contrário, mas eu estou vibrando positivamente porque o meu corpo precisa dessa vibração positiva. Se eu entrar junto à manada e ficar pensando isso é um absurdo, não vai ter, o povo vai morrer todo. Se eu ficar nessa linha de pensamento, eu estou junto com o público, mas eu estou também trazendo dor para dentro de mim. Então, o que a gente precisa
se responsabilizar pelo que está acontecendo dentro da gente, independente dos eventos que estejam do lado de fora. Então, ativando a coragem, a gente já neutraliza, de novo, a gente não consegue modificar o estado externo, mas a gente neutraliza as sensações. Eu já passo a agir com boa vontade, eu já passo a agir com aceitação, eu já consigo utilizar as regras da forma como deve ser utilizada, as prevenções. Eu não entro num processo de dor, de crítica. Então, quando a gente ativa a coragem dentro da gente, é o que faz a gente sair da condição de dor e vibrar na condição de amor. A gente faz um paralelo entre dor e amor. É ter amor por nós mesmos, porque a nossa saúde é responsabilidade nossa. Então, como que a gente equilibra as emoções? Eu equilibro, eu neutralizo esses agentes externos, olho para dentro de mim, percebo o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo? Medo, tristeza, qualquer sentimento que venha na cabeça de vocês é o que vocês estão sentindo. Avaliem isso dentro de vocês. A partir disso, todo mundo tem, tá? Então não tem quem diga, eu nunca senti tristeza na vida, nunca guardei mágoa, não tem quem diga, tá? Sinto dizer, mas esse sentimento todo mundo tem. Então, olhem para dentro de vocês, percebam o que vocês estão sentindo. Perceber o que está sentindo, independente do evento, assumam a coragem de sair daquele estado emocional. Porque quanto mais tempo eu fico nesse estado emocional, mais probabilidade de adquirir doenças emocionais eu tenho. Então, isso é muito sério porque você pode ir ao médico, tomar medicamento, você pode ir à terapia, fazer processos emocionais, mas se você não decidir ligar a chave da coragem, nenhum esforço desses profissionais vai te auxiliar. Tá? Então, o que eu quero deixar de contribuição aqui, eu vou finalizando para a gente respondendo as perguntas, né, doutora Carolina? A chave da transformação está dentro da gente. Então, a única forma simples e certeira que se tem é identificar o que a gente está sentindo, neutralizar e ativar a coragem. Então, agradeçam pela coragem que a gente nasceu com ela, né? Agradeçam pela profissão de vocês, da ênfase na coragem. Agora é só pegar essa coragem que vocês têm de lá defender o ser humano perante o Estado e trazer para dentro. Porque se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer. Certo? Nem o terapeuta. Né? Nem o terapeuta. Eu estou aqui justamente para te ajudar, para ajudar vocês a transformarem as emoções, mas eu não consigo fazer se vocês não virarem essa chave. A chave é interna. Certo? Então, essa é a contribuição que eu quero deixar com vocês. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quiserem escrever aí se fez sentido para vocês. E agora eu estou aí para fazermos o bate-bola aí das perguntas, né? Você vai ler? Aqui, porque as letrinhas são... Boa noite, Paulo, doutor Paulo Vinícius, meu amigo. Deixa eu ver aqui as perguntas aqui. Doutora Fátima Henriette, estava aqui nos prestigiando. Clara Passe. Também, deixa eu ver aqui as perguntas. É porque as letrinhas são tão ruins, né, para a gente voltar. Que o mestre Wilton, ele está falando sobre a questão, aqui atribuir o alto índice de suicídio entre advogados. Eu não sei, eu sou terapeuta, mas a doutora pode, de repente, mas eu acredito assim, que a advocacia tem muitos problemas também, às vezes, cardiológicos. Eu conheço muitos colegas com problemas também de saúde mental, porque saúde emocional, problemas emocionais, né? Não sei como é o termo correto de se falar, mas porque eu acho que a gente absorve muito realmente os problemas, né? Porque a nossa profissão é isso, né? Resolver problemas das outras pessoas. Então a gente já tem os nossos, a gente ainda soma com os dos outros, né? Eu tenho uma contribuição bem bacana para fazer. Eu tenho muitos clientes que são advogados. Eu tenho clientes que foram advogados e hoje estão em outra profissão. Travou? Não, estou ouvindo. Você.
Deu uma travada assim. E caiu. Vamos ver aqui, ela vai voltar. Só um minutinho, gente. E ela caiu a internet dela. Vamos ver se ela vai voltar. Por enquanto, vou dar boa noite aqui, gente. Obrigada aí pela audiência, os colegas e os amigos que estão aqui nos assistindo. Espero que realmente vocês tenham gostado da live. Quem não conseguiu assistir tudo, depois vai ficar salvo aqui na página. Doutora Cecília, também, outra aqui também, minha amiga. Doutor Paulo Vinícius, meu amigo. Doutor Valdir Miranda, também meu amigo. Doutor Augusto, também, grande colega que está sempre aqui com a gente. Doutora Tatiane Cruz, também minha amiga também. Doutor Silvio, também, sempre aqui presente também com a gente. Doutora Junimara, também obrigada aí pela participação, enviando os comentários. E demais colegas aqui que estão participando, que eu realmente não consegui, não consigo ler todo mundo, que acaba sumindo aqui nos comentários, mas quero agradecer a participação de todos vocês nessa live, por terem contribuído aí com a gente. Infelizmente, a doutora Tatiane não voltou, acho que vai encerrar aqui o nosso tempo, mas se vocês quiserem, podem mandar aí depois as perguntas no direct, no privado, que eu encaminho para ela. Ah, ela tá voltando aqui, gente. Ah, tá. Vai voltar aqui. Ela tá voltando aqui para vocês fazerem aqui as suas perguntas e as últimas considerações finais aqui, os últimos comentários. Tatiane, aqui uma outra colega falou aqui, muitos advogados passam por essa questão, a qual abordou, né, que ela abordou. É. Ih, tá travando de novo. Tá travando de novo, mas vamos esperar aqui ela para ver se destrava. É. Que ela pega a gente de surpresa, né? Realmente trava e não tem jeito. E é ao vivo, né? Não tem para onde correr. Mas vamos ver se ela consegue voltar aí de novo para ela poder responder as perguntas. Vamos dar mais um minutinho. Mas pelo menos ela conseguiu concluir a explanação dela toda. E aí, se alguém quiser rever, a live vai ficar salva aqui. A participação da doutora querida Fátima Henriette aqui também. Grande advogada, experiente, militante aí, grande guerreira aí da nossa profissão. E eu adorei ela falar sobre a coragem, que realmente é algo que fala muito aos nossos corações, né? Nós que somos advogados e advogadas, realmente, e a gente realmente tem que fazer essa reflexão e implementar essa coragem que a gente tem na defesa dos direitos dos nossos clientes para nós mesmos, né? Para a nossa vida realmente pessoal, para que a gente possa ter coragem para enfrentar tudo isso que a gente está passando. E quem sabe até encorajar as outras, né, que estão à nossa volta. Não é fácil, mas não tem jeito, é preciso ter coragem. Vamos ver aqui, ela está voltando. O nosso desafio acaba, quando o mestre Will está falando, nosso desafio é maior, porque a gente tem que ter coragem para os nossos próprios problemas e para os problemas dos nossos clientes. E aí essa absorvida, a gente acaba absorvendo tanto, né, que realmente acaba ficando debilitado em algum momento, né? Então,
doutora Tatiane, as perguntas foram mais nessa questão do desafio, né, de ter coragem e referente a gente, esse trabalho que a gente tem, né, Você já me de resolver o ouve? problema dos clientes e a gente implementar essa coragem para nós, como você falou. Então, o desafio é não se abalar, né, e não perder a coragem. Então, as perguntas foram mais ou menos nesse sentido. Tá me ouvindo? Você já me ouve, Carol? Agora estou ouvindo, estou lhe ouvindo. Eu tô Aqui a ouvindo. Você me Flávia ouve? estou te ouvindo. Aqui a Na hora Flávia da pergunta mais agradeceu, muito interessante. obrigada. Ela botou muito obrigada, Tati. Carol, entrei mais tarde, gratidão pelo tempo de vocês e ajudar o próximo. E aí, vários Eu não colegas sei como aqui é que vai ficar agradecem meu também. áudio aí. Tô te ouvindo, pode Melhorou a minha falar. internet? Que tem vários agradecimentos aqui, do pessoal aqui agradecendo aí pelas palavras. Você melhorou a internet? Acho que foi, né? Tá funcionando, pode falar, tô te ouvindo. Melhorou? Tô te ouvindo, tá me ouvindo não, você? Tô te ouvindo. Tô ouvindo. Tá estabilizando aqui. Pode fazer as suas considerações finais. Pode falar. O suicídio entre os advogados, Sim, sim. eu fiquei de responder isso. Eu tenho muitos clientes advogados, eu tenho clientes que deixaram de ser advogados. Claro, como você falou, tem os problemas cardiológicos, mas que vem depois, né? O grande índice de suicídio, Sim. ele está muito ligado à condição de amor à profissão, de amor ao que a gente faz, porque a gente veio aqui no mundo. Travou de novo. Que pena, gente. Ela tem aí uma coisa, ela tem um dado importante para compartilhar com a gente, né? Já que ela tem. Então, se vocês puderem aguardar, vamos ver se a gente consegue que ela volte aqui mais uma vez para ela poder concluir esse tema tão importante, né? E trazer esses dados importantes para nós. Eu também, Fátima, Henriette, eu amo ser advogada. Minha família pergunta, mas você não vai fazer concurso público? Não quero fazer concurso público, eu amo ser advogada. Amo a minha profissão também. Pode concluir, Tati. Voltei? Voltou. Voltei. Tá ótimo agora. Voltando lá ao tema, né? Então, nós viemos aqui para evoluir e ser feliz. E a profissão de advocacia, ela faz parte de uma tríplice, já fez parte de um quarteto, né? A questão do engenheiro, do advogado e do médico. Né? Então, tínhamos até 5, professor e militarismo, né? Mas muitas pessoas são direcionadas para a profissão de advocacia por uma construção familiar tradicional. Então, muita gente procura a profissão para fazer valer o sonho do pai, o sonho da mãe, e de fato não sai de dentro dele essa vontade de advogar. Então tem quem ama a advocacia, continuem nisso, porque a gente veio aqui para ser feliz com o que a gente faz. Gente, eu trabalhava com sistemas, hoje eu sou terapeuta. Oh, meu Deus, olha que diferença, sim. Eu acreditava que eu amava aquilo porque foi uma construção familiar. Até eu descobrir que eu amava pessoas, eu precisei passar. O advogado que faz o que ama, ele consegue lidar com os problemas cardiológicos, ele consegue lidar com o estresse que aquele cliente mala traz, né? Ele consegue lidar com os casos mais escuros que ele pode encontrar.
Agora, o cara que está ali, às vezes, sem saber por que está ali, ele, de fato, ele tem uma condição emocional muito inferior a quem ama o que faz. E a probabilidade de trazer dúvida e incerteza da vida é grande. Então, assim, eu não posso generalizar, tá, gente? Porque cada caso é um caso, mas a grande parte dos suicídios relacionados à profissão de vocês está muito ligado a essa condição de se afastar da essência. Porque, como a gente veio aqui a evoluir e ser feliz, a profissão faz parte disso, porque a gente é remunerado pelo aquilo que a gente faz. O dinheiro, para ser bom, ele precisa ser recompensa de um trabalho bem feito, bem aplicado, aplicado com amor. Né? E não tem problema de ganhar todo o dinheiro do mundo, não tem. Tá? Desde que você faça, entregue seu trabalho com amor. Agora, quando você trabalha só para ganhar o dinheiro, a sua saúde emocional ela fica bem debilitada. Até que você não percebe mais energia e força para viver. Lembra que eu falei daqueles sentimentos que vão caindo? Eu vivo na vergonha, na humilhação, porque eu não faço o que eu amo. Então, quase que generalizando, tá? Quase que generalizando, os casos de suicídio, eles estão muito relacionados a gente fazer o que a gente não ama. É como se a vida fosse em vão. E a gente se vê desprezado pela vida e, infelizmente, as pessoas cometem o suicídio, mas como eu disse para vocês, eu tenho clientes que foram advogados e hoje não são mais. Eu tenho uma cliente que foi advogada e hoje é professora de yoga. Olha que lindo, a gente descobriu juntas que ela construiu aquela profissão com base na família. Hoje ela é professora de yoga, está feliz da vida, mas poderia ter acontecido pior. Né, gente? Então, mas que a gente... eu acredito bastante no que você está passando, porque além de ser advogada, aqui como a doutora Fátima, que é uma inspiração, uma advogada militante, já com alguns anos na advocacia, e além dela ser advogada, ela é uma mulher de ordem. O que a gente chama mulher ou homem de ordem? São profissionais, são advogados e advogadas que são militantes na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a gente tem uma militância também em prol da advocacia. Né? Além do trabalho que a gente faz como advogado, a gente tem cargos institucionais na Ordem dos Advogados que a gente faz trabalhos voluntários em prol da advocacia e também da sociedade. E ela é uma advogada que já tem bastante tempo, e não só como advogada, mas como mulher de ordem, né? Eu estou aqui recentemente como advogada e como mulher de ordem, que eu também tenho uma militância na OAB. E realmente, assim, esses anos todos, ela aí está muito saudável, militante, atuando na profissão dela. E a gente vê que realmente está muito ligado ao que você falou, porque ela voltou aqui para a gente, ela ama ser advogada. E eu também amo ser advogada. Então, cada problema, na verdade, é um desafio para nós, porque a gente ama o que faz. E eu vejo muito nessa militância minha da advocacia, porque eu percorro o estado, e às vezes vou até para outros estados do país também, tenho contato com advogados do Brasil inteiro, e eu vejo realmente muito isso. Muitos daqueles colegas que a gente vê sempre reclamando, muito insatisfeitos, a gente vê que são colegas que estão ali advogando porque realmente precisam estar ali em certo momento, porque estão estudando para um concurso público, mas não conseguiram passar ainda, ou por algum motivo não conseguem se desvincular daquela profissão, né, do exercício da advocacia para uma outra, e estão ali infelizes, realmente vivendo, advogando, porque precisam se sustentar, mas não é aquilo realmente a profissão que eles amam. E aí eu acho que realmente vai muito em conta do que você falou. Isso é o que eu vejo, assim, dessa minha militância. E a gente vê outros colegas, como a doutora Fátima, como eu e outros tantos, que não, que a gente, às vezes, eu acho que é até cansativo, que a gente fala com muita paixão, porque a gente ama realmente o que a gente faz. Então, assim, você consegue observar. Não é fácil mesmo. Exercer a advocacia é bem complicado, Uhum. mas quando a gente ama, a gente não consegue. Realmente, a gente vai com muita coragem, enfrentando todos os desafios que são necessários. Até porque em qualquer profissão tem os seus desafios, tem o seu lado negativo. Mas como você muito bem falou, quando a gente ama, a gente vai superando cada um deles. E muito obrigada, meia live. Internet, né? Nossa amiga internet.
Tá picotando, mas... Ah, tô te ouvindo já. Oi? Ai, tá Tá me acabando. ouvindo? Então, Tô te aquela ouvindo vibração... muito baixinho, mas tá voltando 23 Então, aquela segundos. vibração de que Muito aquela obrigada, vibração por de aceitar o 500 que eu nosso falei é convite. o Foi amor, viu? maravilhosa a Então, live. profissão sem Obrigada amor mesmo.